hora de fazer o seu futuro acontecer. O vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o que é são biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Entre outras manutenção em geral, troca de tela, bateria, base de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e sons, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, uma boa noite, sejam bem-vindos aqui para o Audiovisuarte. Nós começamos aqui um pouquinho mais cedo, enfim, devido a alguns ajustes aqui de horário, e tardamos, né, um pouquinho, mas deu tudo certo. E estamos aqui ao vivo e a cores para nós falarmos aí de audiovisual, de vídeo nas redes, mas também de esportes, de esporte de alto rendimento, que é algo que o público do Audiovisuarte tem acolhido muito, né? Colegas do fisiculturismo, convidados aí do Muay Thai e de outras modalidades. E hoje nós vamos falar de um que eu sou até suspeito de falar sobre ele, que é a natação. Depois eu conto essa história, isso fica para depois, porque o importante agora é nós apresentarmos a nossa convidada, que é a Ana Clara Sobral, ela que é treinadora de natação e de triatlon, aí fundadora da Raia 7 e também mestre em educação física. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Luiz, tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda ao Audiovisuarte. Ana Clara, em relação a principalmente educação física, esporte, a gente sempre fala da gênese, né? Vamos começar do começo, vamos dizer assim. E como chegou para você? Assim, você já era um atleta ou em algum momento isso despertou? Eu pratico natação desde os 12 anos de idade, né? Minha mãe me obrigou a fazer balé até mais ou menos uns 10 anos. E aí com 10, 11 anos eu tive a escolha. Eu pude escolher alguma coisa. E aí eu escolhi a natação e fui fazendo natação. Aí quando chegou naquela época pré-vestibular de escolha, assim, de profissão e tudo, eu ficava em dúvida entre odontologia e sempre fazendo natação. E aí fui para cursinho. E aí no cursinho eu estava conversando com o meu professor de natação e ele falou, Ana Clara, enquanto você não decide, faz educação física, né? Porque já passou um tempo que você está no cursinho. Essa história me parece do jornalismo, viu? Porque do jornalismo a história é mais ou menos assim. Começa assim, né? Começa assim. Aí você entra. Vamos lá. Aí fiz o vestibular na Isefego, né? Despretensiosamente. E passei e fui fazendo o curso, mas ainda pensando em odontologia. Aí quando chegou
no período de estágio, eu já entrei como professora de natação e aí eu já falei, é isso aqui, gosto muito, e já trabalhava um pouco com competição, com o treinador que eu tive, né? A gente estava até falando coach, eu tive um treinador muito bom e ele era psicólogo do esporte. Enfim, eu fui apaixonando por natação, decidi abrir a Raia 7 depois de um tempo e é isso. No início, o início foi isso. Bacana. E assim, você chegou a também a percorrer a trajetória também de atleta, como é que foi? Ou foi algo mesmo da prática em si, para uma questão de condicionamento físico? Teve também esse lado atleta? Eu não cheguei a ser um atleta de alto rendimento além do nível estadual, né? Quando eu era mais nova, eu participava de competições ali, Copa SESI, Copa Sesc, Jogos da Primavera. Não cheguei nem a ser uma atleta federada, não. Inclusive, eu sentia muita ansiedade em competição. Gostava de competir, mas não sabia lidar muito bem com a competição. E gostava muito de competição. Gostava de ir. Tanto é que quando eu decidi ser professora, né, treinadora de natação, a parte competitiva ela me dá mais adrenalina, me motiva mais. Mas não cheguei a ser atleta, não. Então as competições chegavam a ser, vamos dizer, um marco, né, para você se avaliar dentro do seu processo, né? E na questão da professora, né, assim, entender aquilo como se profissionalizar no esporte, né, a partir aí da educadora, né? Você começou ali de praticante, como é que foi essa questão da vocação de educadora nessa parte da natação, da educação física em geral? O curso de educação física, ele antigamente, né, a gente chamava de licenciatura plena. Então ele era o bacharel e a licenciatura. E essa parte da licenciatura, ela me pegou muito no curso, né? A parte de didática, a parte de metodologias de ensino, a parte de sociologia, filosofia, e aí eu comecei a entender o corpo em movimento de uma forma muito profunda, e isso foi me atraindo para ensinar outras pessoas a praticarem mesmo, né? Praticarem de uma forma mais profunda. Então, profunda no sentido de o esporte além do físico, né? Eu gosto muito de estudar isso, tanto é que o meu projeto de mestrado ele traz isso. Né? O projeto de TCC ele traz isso, sempre olhando a natação para além do físico. Então, quando eu comecei a dar aula, eu pegava ali idosos, crianças, pessoas em reabilitação, pessoas com deficiência, e tudo isso ia me encantando o processo de educar, o processo de ensinar, né? De ver ali sentimentos, de ver superação de limites, de ver alegria, enfim, diversão, até tristeza, raiva. O povo expressa isso no esporte. Então, o curso, eu acho que me trouxe esse senso crítico para ser educadora mesmo, professora. E principalmente hoje, dessa questão que a gente percebe aí do alto rendimento, né? Como é que estão as buscas, principalmente aí dos alunos? A galera já chega pensando ali em competição, ou ainda é uma coisa que é amadurecida no processo? Assim, o aluno chegou lá, fresquinho, tá? Ele já chega pensando nisso, ou é um outro processo? Normalmente, no geral, os alunos não buscam competição e têm buscado cada vez menos, né? Mas ainda tem um público assim que decide ir pela competição, mas é pouco, principalmente na natação. Tanto é que na Raia 7 eu até organizo uns eventos de competição de uma forma um pouco mais desconstruída, daquele aspecto de você vai subir no bloco sozinho e vai competir. A gente faz uns modelos de competição que é revezamento, que é alcançar uma metragem, tipo o Travessia Canal da Mancha, a gente fez recentemente. Então, todo mundo compete junto, porque a competição, ela desperta sentimentos, principalmente nos adultos,
que às vezes a gente ainda não sabe lidar, eles, né? A gente, às vezes, não sabe lidar. Criança, eu vejo que tem mais vontade de competição e mais facilidade do que adultos, no geral. E me conta sobre o canal da Mancha, assim. Eu só vi nas redes sociais, aí para o público entender um pouco como é que funciona esse desafio, para eles entenderem também um modelo um pouco diferente, né, desses tipos de desafio, em relação àquele campeonato tradicional, né, de pegar índice e aquele processo todo. A travessia Canal da Mancha. O que é a travessia? A travessia ela acontece entre a Inglaterra e a França. E são o atleta, né, a pessoa que se desafia essa travessia, nada 34 quilômetros. E aí, eu tinha em mente de colocar os atletas para competirem, meus alunos, né? Só que a gente vê que eles assim, mas que vergonha, mas eu não consigo. E aí eu assisti no filme, não sei se você já viu aquele filme eu esqueci o nome agora. Tem o da Niad, que ela faz uma travessia bem longa, e tem o outro que mostra aquela atleta que fez o Canal da Mancha. E aí, assistindo o filme, eu pensei, eu falei assim, e se a gente colocar um revezamento e fechar essa travessia, todo mundo junto, sabe? E aí, é isso. A gente vai para a piscina e tenta fechar 34 quilômetros juntos. Então, reveza. Eu nado 50, o Luiz 50, Júnior 50, e vai indo, até fechar 34 quilômetros. Eu não sei se o Júnior dá conta, assim. Assim, levando um tempozinho assim, tranquilo, tal, ele chega lá também, ele faz, ele está com o físico em dia, né? Mas assim, para vocês que querem ver aí o desafio do Canal da Mancha, depois que terminar o programa, vocês dão uma zapeada no YouTube, nas redes sociais, para vocês verem como que funciona, né? E como que a Ana ela metaforizou para transformar isso num desafio ali coletivo, né? E quando você fala alguns aspectos para além do que as pessoas pegam muito hoje do tal da aparência fitness. Olha, natação pode ser muito mais que isso, ou talvez também o triatlon, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre esse pensamento. Então vamos lá, vou tentar ser breve, né, porque a gente entra em aspectos até um pouco psicológicos, filosóficos, né, porque a natação, quando você entra na água, isso tem até estudos, né, a gente tem um reconectar, talvez ali com traumas, dependendo da pessoa. Eu já afoguei quando era criança. Dependendo da pessoa, com alegria, né? E alguns estudos dizem que até com líquido amniótico, então na barriga da mãe, né? Então é um reconectar muito, 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 muito profundo, que a gente não tem tanta dimensão disso, mas a gente sente. Tanto é que todo mundo entra na água, passa 30 minutos, a pessoa já está, nossa, que água boa, se não for água muito gelada, né? Ou se não for muito quente. Então, a água ela traz esse relaxamento ou essa contrição, né? Constrição do corpo. E aí, quando a pessoa me procura, eu quero natação para emagrecimento, eu tento falar que vai emagrecer, dependendo da alimentação. Mas, quando você nada, você supera autoestima, né? Você se vê fazendo coisas. Tem gente que chega lá, não sabia fazer cambalhota, não sabia, sei lá, respirar, não sabia fazer o elevador, que é só a respiração. Então, isso já é um aspecto, trabalhar autoestima. Aí trabalha superação de limites. A pessoa que participa de um Canal da Mancha, muitas vezes são pessoas que nunca participaram de uma competição. E aí ela participa 50 metros junto com todo mundo, já dá uma adrenalina que talvez ela não teria essa experiência, né? Se fosse olhar só, quero só emagrecer, quero só, enfim, ter uma barriga definida ou algo assim. É muito além, né? Trabalho social, trabalho à diversão, e por aí vai. E eu trago um pouco, Luiz, só prolongando um pouquinho. Claro. É porque eu estudo muito a yoga, né? Eu gosto de trabalhar essa integração de corpo e mente. Então, uma das coisas que eu trago na Raia 7 é uma visão mesmo, assim, de educacional, né? Uma visão educacional, uma visão de mundo, que é trabalhar com a integração de corpo e mente.
Então, o tempo inteiro que o atleta está ali nadando, a criança, o adulto, a gente tenta, não só eu, porque a gente tem outros professores na Raia 7, trazer a presença, né? Observa o que você está pensando quando você está nadando. Tem gente que fala assim, eu estou pensando em não morrer. Eu estou pensando, sei lá, no trabalho. Não, traz a presença, né? Isso é uma das coisas que a gente tenta assim, trabalhar na Raia 7 e ensinar por meio do esporte, por meio da água. Bacana. Bom, pessoal, e toda essa magia aqui é possível por conta aí de um suporte aí de parceiros. Nós temos aí o Canal 1 Digital, o Estúdio Gênesis, temos também aí a nossa emissora, que é a Ana TV Play, né, que é o canal aqui no YouTube, e a Faculdade Fibra, que é essa casa aqui que nos recebe nos estúdios, além do apoio aí do Território Cultural, Produções Culturais, Produtora Arte e Vídeo, Cineclube Imigração e também Cine Prime Ana Shopping, que você sabe, né? No último bloco nós vamos trazer aí as dicas de cinema para você não perder nada dentro da sala escura. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Troca de tela, bateria, bases de cada som, novos e seminovos, caixas de som, JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Eu passei alguns anos da minha vida nadando, ensinando e estudando sobre natação. E uma coisa sempre ficou clara para mim: técnica sem sensibilidade e criatividade não sustenta um bom professor e o ensino da natação. Ensinar é perceber, é ajustar, é integrar o corpo e a mente de quem está ali dentro da água, aprendendo, se movimentando. Por isso eu criei a imersão Natação Além das Técnicas, um curso para profissionais que querem além do básico, ampliar o olhar e trazer consciência para cada movimento. A gente se encontra dia 29 de novembro, às 8 horas da manhã, no SESI Jaiara. Se você sente que já passou da hora de aprofundar o seu ensino, essa é a oportunidade. Se inscreva agora no link que está na bio. Bom, pessoal, é claro que já passou, né, a data, mas o motivo até de nós entrarmos com esse vídeo no segundo bloco, né, falar um pouco aí dessa dimensão do mestrado, né, e dos profissionais que estão no ensino aí da natação. E como foi essa experiência, Ana Clara, de ensinar para os outros mestres?
ensinar para os outros educadores? Hoje, Luiz, eu vejo que o curso de Educação Física, ele deu uma fragmentada, né? Eles separaram licenciatura do bacharel. Então, eu vejo uma necessidade de trazer essa sensibilidade pedagógica para os professores e profissionais de Educação Física. Eu me sinto até com uma responsabilidade de sempre passar isso para os estagiários que estão comigo, como responsabilidade profissional mesmo. Então, eu vejo esse curso como uma necessidade e uma demanda minha mesmo, assim, Ana Clara, é importante você passar isso que você aprendeu para as outras pessoas. Então, eu me sinto muito grata de quem foi, né? Eu já faço esse curso tem 2 anos, e eu acho que é muito importante as trocas, é muito importante esse olhar pedagógico da licenciatura, né? Que não tem sido ensinado tanto na parte do bacharel, né? O bacharel, ele fica um ensino muito mais técnico e conteudista, enfim, não trabalha tanto essa questão da dimensão do ser humano, da criatividade, da espontaneidade, né? Das infinitas possibilidades pedagógicas que a gente pode fazer e ter numa aula de natação. E como é que está a vida desse professor de natação? Ou assim, vamos dizer assim, dentro do mercado local, como é que tem se desenvolvido? Assim, porque nós vemos um boom aí da questão das academias, né? E dessa figura desses instrutores. E acaba que, às vezes, nem sempre formados, né? Já atuando, enfim. E como é que hoje, dentro desse cenário, está a vida desse professor? O professor de natação, hoje, para ele se formar professor de natação, não vai ser na faculdade e talvez não vai ser no estágio, porque o que a gente vê hoje, os estágios de natação, não é igual na nossa época, que a gente estagiava e tinha um professor regente, sempre te ajudando, te ensinando, né, passando ali o que você tinha que fazer e você atuando. Normalmente, os estágios, os alunos começam ali no primeiro período e já entram para atuar. E é isso, sabe? Sem nenhum tipo de orientação. Igual você falou, né, até nas próprias academias, a gente vê muitos estagiários atuando sem ter tido um mínimo de orientação. E isso é perigoso tanto para quem está recebendo a aula quanto para quem está trabalhando como profissional. Eu acho que os professores, hoje em dia, para ele se formar professor, precisa ter uma busca de cursos, de prática, e eu tive a oportunidade de estagiar com o professor Gato, né? A gente estava falando, o professor Gato é uma lenda aqui em Anápolis. José Ademar Arruda, viu? Isso. Já sofri muito na mão dele, mas José Ademar. A saúde agradece. O Gato, o pessoal chama ele de Gato, né? Mas é o professor José Ademar. Eu tive a oportunidade de estagiar com ele. Hoje em dia, se eu fosse dar um conselho para quem está se formando agora, cola em um professor de natação e se ofereça para trabalhar ali um tempo. Que seja de graça, que seja observando as aulas, porque isso vai te ajudar profissionalmente lá na frente, né? Ter alguém te orientando antes de você formar, antes de você entrar, porque depois que você forma, aí já é mais, aí você já entra, né, na roda ali. Então, ter esse tempo de estágio mesmo, com alguém te orientando, pergunta, né, questiona. No lugar que você está estagiando, né, normalmente a gente vê aí o pessoal vai para estagiar e não sabe elaborar uma aula, nem teve uma orientação disso, né? E, enfim, às vezes nem sabe nadar, não teve aula de natação, não tem o mínimo. E em relação a essa prática nas escolas, assim, as escolas têm aderido, assim, nem toda escola tem ali uma piscina, né? Algumas têm, outras não. Eu não sei se as públicas algumas já contam com alguma piscina, ou são mais as particulares. E esse setor, assim, de atuação? Natação não entra em currículo escolar, mesmo se a escola tiver uma piscina, né? A gente vê ali no SESI. O SESI tem a piscina,
Mas as crianças não usam a piscina nas aulas de educação física, usam, às vezes, nas férias, colônia de férias, mas não usam. E não é cultural do Brasil ter natação no currículo escolar. Aqui em Anápolis, eu desconheço alguma escola que tenha natação no currículo mesmo. Tem as piscinas, igual o São Francisco tem piscina, o SESI, as escolas têm piscinas, mas é uma atividade complementar, né? A educação física, ela está ali mais em atividades terrestres, né? Vamos dizer assim. Normalmente o Quarteto Fantástico, o pessoal passa ali, né? Ah, claro. E assim, hoje ainda continua, principalmente os pais, aquela questão do medo do filho afogar ou algo nesse sentido. Geralmente, parte das famílias é um pouco essa preocupação quando manda uma criança assim, muito nova, né, já aprender. Se bem que a natação ela também possibilita um desenvolvimento bem assim nas primeiras idades, né? A natação você pode colocar o seu filho, a gente, né, pode começar a nadar com dias de vida, né? A gente chama aula de vivências aquáticas. Normalmente os médicos liberam para aulas coletivas com 6 meses. Então, quanto antes colocar, melhor. E hoje no Brasil tem a campanha nacional de prevenção ao afogamento infantil. Então, a cultura da natação no Brasil ela está mudando. No sentido, antes talvez o pessoal colocava muito para competição. Hoje não, hoje coloca-se as crianças para nadarem para ter sobrevivência aquática, porque a segunda maior causa de morte infantil no Brasil é afogamento, né? Então, assim, é uma questão que deveria, na minha opinião, deveria ser uma lei, porque assim, é uma causa de totalmente descuido, não é saúde, não é vacina, é uma questão de ensinar, né? E hoje tem essas campanhas. E às vezes fica nas costas de um salva-vidas, né, que tem que vigiar não sei quantas crianças, imagina, né? Assim, tantas travessuras, não é? Enfim, a gente não tem como controlar. E normalmente as piscinas públicas, as poucas que tem no Brasil, são obrigatórias ter salva-vidas, tem que ter todas as seguranças ali, né, que os bombeiros exigem para não ter acidentes. Mas normalmente as crianças se afogam mais em passeios familiares. Pesca que pague, casa, banheira, e normalmente é descuido ou é a criança não saber também, sabe? Não ter a noção mínima de sobrevivência aquática, que pode ser trabalhado desde... Eu tenho alunos de bebê, desde bebê. Dá para trabalhar a sobrevivência, do aluno saber virar, saber segurar numa borda, saber não pular, né, saber que afoga, ter essa noção, desde bebezinho. A gente até com uns 13 anos de idade levava muito caixote quando ia pro mar, até aprender, mas enfim, né? O irmão mais velho... O irmão mais velho ensinava a gente a nadar. O tal do irmão mais velho levar pro fundo ali do mar e tal, e levar caixote até aprender a se virar. Enfim. E uma outra parte também é a questão da saúde, né? Principalmente relacionada aí às crianças. Problemas de pulmão, tem também esses tipos de preocupações, né? A natação é um esporte muito completo, Luiz. Eu sou realmente muito apaixonada mesmo, porque aí a gente entra nessa questão de doenças respiratórias, doenças cognitivas. Então, tudo isso, a natação ajuda a ter uma melhora, né, significativa no sentido de coordenação motora. Ela é um esporte muito simétrico. Então, você não vai trabalhar só o lado direito ou só o lado esquerdo. Não, você vai trabalhar os dois lados. Então, isso é muito importante para a coordenação motora. Para a respiração, a gente tem uma circulação de oxigênio bem maior, talvez 5 vezes mais do que a corrida, né? Hoje tem pesquisas que comprovam isso. 5 vezes mais do que outros esportes. Então, a natação ela é um estímulo para melhora cardiorrespiratória, para asma, bronquite, né? Ela trabalha profundezas mesmo do pulmão ali, onde outros esportes não pegam, por conta da pressão da água, por conta do ciclo de respiração, né? O tempo que a gente fica em apneia, o tempo que você fica com oxigênio dentro do seu corpo, tudo isso influencia em você ter uma saúde bem melhor com a natação. Aumenta o apetite, melhora o sono, por aí vai.
Bacana. Bom, antes de encerrar esse bloco, eu quero chamar alguém que está aqui no estúdio para fazer um convite para amanhã. Inclusive nós temos aí novos parceiros aí com a Ana TV Play. Júnior. Nós estamos com novos parceiros aí na TV Play, né? E eu quero aproveitar a presença, né, desse irmão aqui de programação e fazer o convite para o Rei da Web e apresentar os parceiros. Chega mais, Júnior. Ele está entrando aqui de miudinho. Rapaz, eu tô ali sentadinho ali, corrigindo prova, rapaz. E o Luiz me chama aqui. Professora Cláudia, boa noite. Ana Clara, rapaz. E é tanto nome ali. E fica aqui juntinho aqui do Luiz aqui, por causa do ângulo da câmera. Ana Clara, olha, eu tô ouvindo ali esse negócio do atravessar o Canal da Mancha. É sinistro, né? 50 metros em quanto tempo? Rapaz, eu consigo fazer em 30 minutos. Tá fazendo. Ué, Ana Clara, Está fazendo, tá professora, ótimo. por que você tá rindo? Não, tá ótimo. Tá Luiz, você fazendo. tá rindo? Eu tô Quem brincando. que tá? Rapaz, do Canal da Mancha, rapaz. Que é isso, cara? Local histórico, local bem pragmático, legal. Parabéns, tá, Ana Clara? Quero você lá no meu programa pra gente falar sobre natação, pra quem tem medo de água, né? O Luiz tem Com medo certeza. de água, porque o Luiz só toma banho uma vez por mês, né, Luiz? Desse jeito. E toma banho com lencinho umedecido, né, Luiz? Não é assim não. Ama água. Nadei 6 anos também. Então, eu não faço em 30 não, mas eu faço ali em 10. Sério? Tá, olha assim, Sem treinar, Luiz, sem treinar antes. Luiz, tu que me chamou aqui. Então é isso aí, convido o pessoal para amanhã. Então amanhã, né? Amanhã, Isso. Ana Clara, você é a nossa convidada, tá, professora? Combinado. Quero convidar aqui todos os telespectadores, né, os seguidores aqui do Luiz Eduardo Rosa, esse grande jornalista, comunicador. Amanhã vai ter giro cultural, não vai ter no programa? Vai ter giro Né? cultural com muitas novidades aí. Muitas novidades. E olha, amanhã eu quero convidar para vocês, porque amanhã no programa ao vivo, banda Irmãos Aires, vai rolar o rock and roll aqui no programa Rei da Web, ao vivo amanhã, a partir das 7 horas da noite, ao vivo. E vocês são o nosso convidado. E também estará conosco os nossos novos parceiros aqui, né? Mantenedores aqui da estrutura aqui do programa Rei da Web, que é Rei dos Churros. Meus amigos, vocês que gostam aí de churros, está chegando inverno, não é isso? Se vocês quiserem dar uma volta, passear ali no Parque Ipiranga, dá um pulinho ali e procura a Cíntia, Rei dos Churros, que você vai comer um churros saboroso. Luiz, para você que tem, como é que fala? Você que tem problema com lactose, o Rei dos Churros oferece lá... Vamos supor, né? Vamos supor, né? Oferece, sabe o quê? Churros de goiabada, coisa mais deliciosa. Já comeu, professora? Não? Eu amo goiabada, vou provar. Agora experimenta os churros de goiabada. Espetacular. Então, o recado é esse aí, Luiz. Bacana, é isso aí, gente. Valeu? Sábado, domingo, dá para quebrar a dieta um pouquinho, né? Não, tem que quebrar tudo. Vale a pena. Luiz, eu estava conversando com um colega nesse domingo, eu estava lá em Leopoldo de Bulhões. Aí o cara falou assim, rapaz, não vou, né? Eu cheio de dedo, não vou comer isso aqui não, porque isso faz assim. Aí isso que o cara falou, rapaz, tu vai de qualquer jeito. Comendo churro, não comendo churro, vai de qualquer jeito. Então é isso aí, Luiz. Recado tá dado. É isso aí, obrigado, Júnior. Tamo junto. Pessoal, é um rápido intervalo e nós estamos de volta aqui com Audiovisuarte. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.
e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinhos. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. E é isso aí, pessoal. Nós falamos aqui do audiovisual, as nossas grandes estrelas aí do esporte de alto rendimento aqui de Anápolis. E entre eles, o Jonas, né, um atleta paralímpico, treinado, né, acompanhado aí pela Ana Clara Sobral, né, a nossa convidada aqui de hoje. Pessoal, tem para quem chegou agora, nós temos algum tempo, assim, alguns blocos para trás. Depois que terminar o programa, dá uma olhadinha ali no começo do programa, que vocês vão ver um pouquinho ali do início, né, da história da Ana Clara com a educação física e, em especial, com a natação. E, Ana Clara, em especial aí a questão de trabalhar com esses atletas, né, ou com as pessoas que se encontram numa condição paralímpica. Qual é vamos dizer, o diferencial, o cuidado a mais que se tem geralmente nesses contextos? Então, Luiz, eu estou no Paradesporto desde 2021. Eu acho isso recente, né? Tem pouco tempo. Eu acho que o principal cuidado no processo de ensino e de treinamento, de acompanhamento, talvez seja da minha limitação em colocar limitações no corpo da pessoa com deficiência. Porque a partir do momento que eu começo a pôr limitações, aí fica difícil o processo de ensino. Então, a questão é eu trabalhar aquele corpo a partir do que ele é e sem pôr limitação, né? Igual a gente tem alunos não atletas lá na escola, né, na Raia 7, que são pessoas com deficiência visual,
pessoas com amputação, pessoas com deficiência intelectual. Tudo isso exige um cuidado pedagógico, exige, como todas as outras pessoas do convencional. Só que aí cabe a mim sempre me desconstruir para isso. E, igual a gente tinha um aluno, o Alan, que ele não tem os 2 braços. E quando ele chegou para mim, eu tive que dar um reset em todo o corpo anatômico que eu estudei e olhar ele a partir de uma anatomia diferente, de uma anatomia real. E o Alan faz ainda, eu acredito que ele faça, coisas que assim, até traz água nos olhos, porque a minha mente e era muito mais limitada. O Jonas mesmo. O Jonas tem hemiplegia do lado direito, isso, que é paralisia cerebral do lado direito. Então, o lado direito dele é 40% mais fraco que o lado esquerdo. Mas ele fazendo o exercício, a gente não vê... Enfim, ele dá um baile em nós todos aqui. O pessoal fala assim, você acompanha o Jonas? Eu falo, acompanho com o carro. Então, assim, acho que a limitação... A maior com GPS, olhando o relógio dele lá, né? Mas acompanhar mesmo não tem como. Então, a limitação principal que eu tenho ainda hoje talvez seja o preconceito, talvez seja essas coisas que estão enraizadas no meu processo de ensino, que é ver um corpo normal, perfeito, enfim, a vida inteira. Inclusive, até baseando assim, no processo que a gente tem no audiovisual, né? Quando nós fazemos uma amostra hoje de filmes, principalmente lá no Cine Prime na Shopping, então a gente pensa, como nós vamos inserir a audiodescrição, a questão, por exemplo, pessoal, dos autistas, né, em relação à luz baixa, né, a gerar um outro tipo de ambiente. Só que às vezes a gente não pensa também às vezes nessa forma nossa de ficar andando em ovos e de às vezes se limitar para no caso nosso do audiovisual, para a fruição que eles possam ter, para algo que eles possam desdobrar ali na frente em relação à arte. E talvez assim, o que você traz para mim do esporte me lembra muito essa questão de lidar com a inclusão num processo de pisar em ovos, assim. A gente tem que, igual você falou, lidar com a inclusão, lógico que trazendo essas adaptações, que na verdade eu vejo como o nosso mundo não foi criado para todos os corpos, né? Então a gente tem que reinventar. Então a gente tem que fazer essas adaptações mesmo, audiovisual, de audiotranscrição, né? Tem que ter para pessoas com deficiência auditiva, né? As libras, as legendas, tudo. Mas não limitar aspectos de aprendizagem, de cognição, o tempo de cada um. Da mesma forma que a gente pega pessoas com traumas, com afogamento, né? O Júnior até falou para falar sobre pessoas que têm medo de água. A gente pega pessoas sem deficiências, com tanto trauma que eu tenho que realmente pisar em ovos, que às vezes a pessoa com deficiência não tem isso, né? E assim, acompanhando aí, vamos dizer, acompanhando aí o Jonas, né? O GPS, com brincadeira, acompanhando o Jonas. Eu acompanho ele mesmo tem um aplicativo que dá para mostrar certinho o GPS, onde ele está indo. Até brinquei que ele vai ter que tirar o relógio agora, porque dependendo dá para eu ver onde ele está. Com certeza. E você vendo a trajetória assim, do esporte paralímpico, assim, hoje quais são os desafios deles? De alguma forma são os mesmos desafios do atleta de alto rendimento, de uma forma geral, ou vamos dizer, o degrau é um pouco mais embaixo? Como que é essa relação? O paradesporto, né, ele está tanto no mundo inteiro, né, ele está se inventando agora, né? As Paralimpíadas, ela é algo muito recente. Se eu não me engano, a primeira foi em 2008. Acho que foi as primeiras, talvez 2001. Acho que foi 2001. Então é muito recente, né? Então tem muita dificuldade, coisas assim que a gente observa.
A gente foi mesmo para Pan-Americano lá na Colômbia. Zero adaptação para a pessoa com deficiência. O cadeirante, eu acho que são pessoas que, às vezes, sofrem mais essa questão do espaço para a pessoa que é cadeirante, sabe? A gente vê um nível de competição para Pan-Americano, né? O World Triathlon, World, uma federação mundial, com coisas básicas, né? Tipo enfim, um staff para carregar o cadeirante até o lago, ou então uma área de transição, né? Que eles fazem a transição de um esporte para o outro, uma área de transição com a inclinação de quase, sei lá, 70 graus. Então, assim, coisas que para o cadeirante não é bom. E o pessoal do para enfrenta esse desafio demais, assim, de não ter adaptação. Até nível grande mesmo, de competição, a gente olhar e falar assim, não acredito que está acontecendo isso, assim, né? Então, está se construindo. Tem que ser resistência, tem que mostrar. E o para, no Brasil, é muito forte, né? A gente vê pelas Paralimpíadas. A gente ficou em 5º no ranking mundial. Isso é muito bom para o Brasil. Assim, teve mais de 220 medalhas. E ainda não tem a visibilidade que eu acho que deveria ter. Igual tem outros esportes, né, que a gente vê que tem. E, na verdade, não tem tanto destaque igual tem o para. E não tem tanta acessibilidade, né? A acessibilidade ainda, por exemplo, em Anápolis, não tem triatleta goiano. É o Jonas, goiano. E tem pessoa com deficiência. Então, não tem essa acessibilidade, essa inclusão, esse trabalho. E até nessa questão dos parceiros, os patrocínios, também é algo muito escasso. Ou já, assim, alguns já estão começando a enxergar a questão, por exemplo, do marketing do esporte e vendo, por exemplo, a possibilidade aí do atleta paralímpico. Como é que, se a gente vê a luta aqui de cada atleta de alto rendimento, né, nessa busca do suporte, né, assim, de como eu vou chegar nas competições, como eu vou ter uma estrutura para estar lá, né? Não tem. Eu vejo que a nível mundial está mudando. O pessoal tem patrocinado, tem buscado, né? A Nike mesmo, eu estava comentando esses dias. Agora eles criaram uma forma da pessoa, por exemplo, a pessoa tem amputação da perna direita, ela pode comprar só o tênis esquerdo, não precisa comprar o tênis direito. Então, assim, eu vejo que o pessoal tem mudado bastante, mas aqui em Goiás, específico em Anápolis, a gente tem muita dificuldade em conseguir patrocínio, tanto é que esses anos todos aí que eu estou com o Jonas, ele conseguiu um patrocínio que foi um projeto mais da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado, que foi 2016. Depois a gente conseguiu um patrocinador particular que ficou com a gente, que é o Helder Machado. Inclusive, ele fez parte de todo esse processo para a gente conseguir ir nas competições. E só. E a gente procura. A gente tenta agenda, a gente mostra os resultados, a gente mostra o nível que é, né? O nível, assim, gente, é um nível muito alto do esporte, né? É muito afunilado. Mas não tem tanta abertura. Eu não sei como que é nos outros esportes, se isso é do esporte no geral, mas em relação ao que a gente tem tentado aqui em Anápolis e especificadamente em Goiás, não tem muito apoio. E uma discussão que a gente tem tido aqui, principalmente com os nossos convidados, que, enfim, do esporte de alta performance, em relação a lidar com a comunicação, né? Assim, lidar com, vamos supor, o se vender, o marketing, e de você ali mostrar, não sei, de alguma forma, alguma intimidade de treino sua, do seu dia a dia, ou algo nesse sentido. E eles falam assim, cara, a gente tem que se dividir em produzir né, essa comunicação, em gerar essa empatia com o público e treinar, né? E fazer enfim, e de fato assim, concentrar, né? Alguns com mais tempo, outros com muito menos tempo, pela dinâmica que ali a modalidade exige, né? A gente precisa
eu não queria falar precisa, porque eu não queria precisar disso, mas existe uma demanda de divulgação que o pessoal tem cobrado, né? Até questão de mostrar uniforme, mostrar o dia a dia. E às vezes o atleta não está com cabeça para ficar fazendo isso, e até a treinadora também, né? E a gente tem que se dividir na parte técnica, na parte de treinamento, de planejamento, de trabalho, dia a dia, correria, e na parte de divulgação. É uma demanda. Ainda mais que rede social, ela consome a gente, né? Também, até questão de ficar comparando perfis, enfim, tudo isso eu não acho que é muito saudável. Eu queria não precisar, mas existe sim essa necessidade de investir em marketing. E é isso, né? A gente tem que seguir o fluxo, senão a gente vai sendo extinto. Então a gente vai adaptando, aprendendo, lógico que com limite, com medidas. Quem dera, um dos Felipe, né, fisiculturista, assim, quem dera, né, fôssemos influenciadores, né, pela atitude que a gente tem, pelo que a gente já faz, né, e não ter que lidar com um jogo, né, já que de trends, de milhões de seguidores, mas enfim, dentro do que é possível ser feito, né, de alguma forma tem ali, vamos dizer, um pouquinho aí da história, né, de cada um. Bom, pessoal, agora é o seguinte, agora é com vocês. Participem aqui no chat e façam as perguntas aqui para a Ana Clara. Participem aqui com a gente do Audiovisual Arte, porque nós vamos, inclusive, para o último bloco. Vamos aproveitar ela, né, a presença dela aqui com a gente no Audiovisual Arte. É isso aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, GBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, firmware e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, Camelot, no de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Um dia nós tem, um dia nós não tem, um dia é riqueza, outro dia é pobreza, um dia tem muito, outro dia tem nada, outro dia luxando, outro dia apanhando, outro dia trabalhando, outro dia ganhando, outro dia perdendo, outro dia tendo, e assim eu vou viver. Bom, é isso aí, pessoal. É a vida aí do professor numa trend, né? Numa face, eu acho um pouco mais cômica, mais engraçadinha, né? Não sei. Tem outras dores aí, tem
tem outros cases aí igual esse aí de levar de ser molhado ou algo nesse sentido no dia a dia? Que se fosse colocar assim, as dores de cotovelo de um professor no dia a dia, assim, como é que continuaria essa trend? Tem a questão das marcas de sol, né? A gente vai ter eternamente marca de maiô. Isso é professor de natação, marca dessas macacãozinho de triatleta, né? Eternamente também. Tem essa questão de sempre você vai se molhar, não tem jeito. Tem as perguntas, né? O pessoal fica assim... Tem uma trend que todo mês alguém me manda. Você ensina o aluno de natação e ele... Nada. Sempre. Isso desde que eu comecei a dar aula, o pessoal sempre faz isso também, de fazer essas piadinhas. Tem muitas coisas que a gente vai relevando no dia a dia, assim, mas eu acho que natação, no geral, não é um trabalho não é um trabalho ruim, não, é um trabalho bom. Né? A gente trabalha às vezes até de havaiana, um pouco mais despojadão, assim, eu gosto muito. Tem algumas questões, né, de ficar muito em pé, mas aí você vai criando uma intimidade com os alunos, então você pode dar uma aula sentado, não tem tanto problema, para poder poupar a sua coluna. Essa questão do sol, né, a gente vai adaptando, mas eu acho que, no geral, é um trabalho que me desestressa. Eu tenho até que vigiar para não ser tão viciada em trabalho, né, que às vezes o cotidiano me estressa mais do que o trabalho, dependendo, né, a parte mais administrativa, eu acho que isso é mais chatinho. E os horários, assim, né? Assim, que é horário 6 horas da manhã, parece que você passa o dia, então, vivendo aquilo. Os horários realmente é uma parte, eu estava até falando com uma amiga agora, ela falando que lá na Praça Bom Jesus, como que chama lá? Na Praça Bom Jesus tem o Centro Cultural Ulisses Guimarães, o Cine Cibasoli. O Cibasoli lá. Está com uma exposição de 9 às 17. Aí minha amiga falou, Ana Clara, é ruim porque esse horário está todo mundo trabalhando. Aí eu falei, não, eu trabalho de 6 às 9, quase 10, e aí na parte da tarde das 4 até mais ou menos umas 9. Então, normalmente o professor de educação física, não só de natação, a gente trabalha nos horários que as pessoas não estão trabalhando. Então, é bem cedo ou muito tarde. Isso também é uma coisa... E, às vezes, final de semana. Se a gente não vigiar, a gente trabalha todos os finais de semana da vida, ininterruptos. Bom, agora vamos aqui para as perguntas aqui do chat. Vamos lá. Do Tomé. Boa noite. Gostaria de ouvir da professora Ana Clara em quanto tempo um adulto que nunca nadou consegue nadar com proficiência. E uma criança, qual a idade recomendada para iniciar as aulinhas? Essa questão do tempo que a pessoa demora para aprender a nadar, isso muita gente pergunta, eu vou aprender a nadar em quanto tempo? Mas para a gente mensurar isso, eu preciso ver a experiência da pessoa, igual no seu caso. Às vezes você está sem uma técnica, né? Ali um pouco você vira assim, em quanto tempo eu vou nadar 1000 metros? Não, depende. Sem condicionamento para piscina. Sem condicionamento, então depende, né? Depende muito do caso. Se for uma pessoa que já tem uma experiência, às vezes em um mês, 5 aulas, ela já aprende ali um deslocamento, né? Agora, se for uma pessoa muito traumatizada, ou uma pessoa muito rígida, com um corpo muito rígido na água, eu tenho pessoas que chegam para a gente com 30 anos que nunca entrou em piscina. Então, essa pessoa, às vezes, vai demorar 1 ano. Eu tenho um aluno que demorou 1 ano para fazer 25 metros. Mas eu tenho aluno que, numa aula, nunca tinha feito aula de natação, com uma aula, já fez 25 metros. Então, é muito relativo. E a idade para uma criança, é igual eu falei, assim, depende muito da liberação do médico. Depende muito... Depende, né? Assim, meus filhos, quando eu tiver filhos, ou igual minha afilhada, né? Começa o quanto antes. O quanto antes, principalmente pela questão da sobrevivência. Põe a criança o quanto antes. E desenvolvimento de fala, desenvolvimento de estrutura óssea, desenvolvimento da coluna. Tudo isso, o quanto antes você colocar, é melhor. Vamos para a próxima, então. Sobre o treinamento com atletas paralímpicos, como a professora observa o impacto positivo na vida do atleta,
de sua família, né, nós não falamos sobre isso, e como isso impacta a sociedade como um todo. Eu até trago isso um pouco na minha pesquisa do mestrado, porque o esporte, né, o desenvolvimento do esporte para a pessoa com deficiência, ele trabalha a inclusão dessa pessoa na sociedade como uma pessoa muito capaz e muito ativa, porque normalmente o que fazem com as pessoas com deficiência, às vezes, é excluir elas do meio de trabalho, ou pôr numa coisa mais simples. Então, o esporte ele traz essa reabilitação social, que eu acho que é o principal. E para a família mesmo, eu acho até que vocês podem chamar o Jonas aqui e pedir para ele falar assim, o tanto que é... Eu imagino que seja muito bom. Já está anotado, já tá anotado, viu, Jonas? Eu até imagino que seja muito bom, assim, eu vejo a avó do Jonas, o tanto que ela fica feliz de receber as medalhas dele, né? E, às vezes, a família que cuida de uma pessoa com deficiência passa muitas dificuldades mesmo, de preconceito, de saúde, de coisa. Então, ter o esporte, ela é uma ferramenta de inclusão social mesmo, não só, né, física. Temos mais? Mais uma. Aqui chegou. Lu Bernardes, parabéns ao trabalho incrível, professora Ana. Chegar ao nível profissional de um atleta como Jonas é resultado da dedicação, luta e resistência não só do atleta, mas a persistência de sua treinadora. Obrigada. E é o que a gente estava falando, né, Luiz? Assim, o que a gente enfrenta, o principal que a gente enfrenta no esporte hoje, principalmente do alto rendimento, são as acessibilidades mesmo, financeira, estrutural, logística, é tudo muito... Tem coisa que a gente olha, a gente até fala assim, eu não acredito, né, que está tendo esse tipo de dificuldade, no sentido de preconceito mesmo, sabe, preconceito de ser uma pessoa com deficiência, financeiro, sabe, coisa assim que a gente olha e fala, não acredito. Igual, quando o Jonas chegou para mim, eu não acreditava que ele só não estava numas Olimpíadas por causa de dinheiro. Eu ficava assim, eu não acredito que o Jonas tem esse nível e não conseguiu uma classificação porque ele não foi em etapas internacionais porque não tinha recurso financeiro. Isso era assim, uma coisa que tanto é que a gente correu atrás e está conseguindo. Hoje ele está como atleta da seleção porque é enfrentamento mesmo. Inclusive de se pensar que nas empresas, né, você tem as vagas PCD, beleza. Só que as vagas PCD ficam lá. Né, talvez eu não sei como, né, tenham ali uma proposta de carreira, disso, enfim, daquela pessoa crescer ali dentro. Às vezes a impressão que dá é que aquelas vagas estão sempre abertas porque eles mesmos já buscam outras coisas melhores, mas enfim, de alguma forma uma inclusão estagnada, né? A gente, lógico que eu não tenho... hoje eu não tenho uma grande, como é que fala, equipe de trabalho, né? Porque a RS7 ainda é pequena, então eu tenho um professor e uma estagiária. Mas a gente recebe muitos alunos com deficiência, porque eu falei para eles, não vai ser um trabalho específico para pessoa com deficiência, igual eu recomendo, se tiver, né, tipo um APAE, que é bem específico, mas a gente não vai deixar de atender as pessoas com deficiência. Lógico que se tiver numa condição que a gente não consiga, a gente não atende. Então, tem pais que chegam para a gente chorando e falam assim, eu não acredito que meu filho vai poder fazer uma aula de natação, porque em Anápolis, quando encontra, ou é muito caro, ou já não tem vaga, e não precisava. Tem condições de pessoas com deficiência que não precisava excluir, não precisava, só porque a pessoa não enxerga, só porque a pessoa... São coisinhas assim que não faz sentido. E a água acolhe todos os corpos, assim, não tem... Só que tem que dar trabalho. Não vai ser fácil, né? Dar trabalho. É uma dimensão social, né? Enfim, vamos dizer, da ação, né? Do projeto de vocês aí na cidade. Muito bacana. Tem mais alguma, produção? Não? Eu queria finalizar antes de ir para a agenda, né? Dos filmes e para as considerações finais. Em relação àquela cultura dos clubes, né, que a gente via assim, de times de natação, assim, isso de centralizou muito nas capitais. Como que está essa parte hoje nessas equipes aí de alta performance?
Então, no para-desporto, né, que é o que eu mais estou tendo contato do alto rendimento, é centralizado na região sudeste e sul, os clubes. Mas ainda tem, né, assim, os clubes fortes, Vasco da Gama, Corinthians, SESI, Praia Clube, Pinheiros. Então, assim, ainda tem essa cultura. Mas aqui para Goiás, tem clubes, mas em Goiânia, vamos dizer. Em Goiânia tem Goiás, tem alguns clubes lá, mas ainda é mais para outros esportes, né? Natação ainda é fraco, triatlon, então quase não tem. Para-desporto não tem. Então é mais central para a região sudeste, centralizado para a região sudeste. Aqui em Anápolis, a gente arrenda lá a piscina do Clube CRA. Lá é muito focado no tênis, né? E eu vejo que às vezes esses clubes estão focando em outros esportes, tipo beach tênis, que eu acho que talvez, não sei por quê. Tem que estudar por quê. Né? Porque às vezes, talvez esses clubes, né, ou essas equipes mais regionais, era coisa feita muito na raça, né? Assim, era uma oportunidade, era uma circunstância ali, que às vezes hoje já não acontece mais. Não é tão né? rentável, talvez, né? Talvez não dê tanta rentabilidade, e aí o pessoal não investe tanto, porque a gente, para trabalhar com alto rendimento, tem que ser muito emocionado. Senão... Imagina. Bom, pessoal, agora vamos um pouco aí para as dicas de cinema e vamos voltar aí com a Ana Clara. Se ainda vocês querem mandar alguma pergunta, alguma manifestação, podem mandar. Vamos agora então para as nossas dicas de cinema aí, para o nosso grande parceiro Cine Prime Ana Shopping. E o primeiro, Eles Vão Te Matar. É um filme russo baseado numa trama aí, né, que novamente aquele suspense, né, em que é chamada ali uma empregada, né, e que ela descobre ali dentro daquele lugar, né, daquela casa ou daquele hotel, uma série de armadilhas, né, e que ao que ela vai descobrindo, ela vai sendo, vamos dizer, a vida dela se encontra cada vez mais em risco. Então é um suspense daqueles assim, se você tem saudade de suspense, de passar um arrepio, aí vale a pena. Esse filme é um filme russo, né, que traz um pouco, que ele tenta trazer a cultura americana. Então muitas das adaptações, do que vocês vão ver ali de cenários, do estilo dos atores, vocês vão ver que são russos tentando representar a sociedade americana. Então vale a pena ir assistir dentro da sala escura, arrepiando aí. Eles Vão Te Matar no Cine Prime Ana Shopping. Eles vão te receber de braços abertos, gente. Só tranquilo. Vamos pro próximo. Não sei, né? Se o Marcão tiver de boa, tá tranquilo. Brincadeira, gente. Brincadeira aqui. Brincadeira. Essa é uma pérola do cinema paulista, Durval Discos, de 2006. Ele é um filme daí da Ana Mulaert, que traz aí uma pequena lojinha de discos, né? Essa figura do brechó, da resistência, né? Ainda em relação a hoje, nem se fala, né? Porque não tem nem loja de CD, tudo plataforma. E você mostra ali um pouquinho da paixão e daquele movimento da loja de discos, que inclusive traz pontas de grandes artistas que não estão mais conosco, como por exemplo a Rita Lee, né? Entre outros, vocês vão poder conferir visitando aí essa discoteca. Porém, ela não é uma discoteca qualquer. Ela não é uma loja de discos qualquer. Algumas coisas estranhas e surreais acontecem dentro dela. E você só vai saber conferindo aí Durval Discos. Ele está na plataforma Sesc.digital, mas ele está inteirinho também no YouTube. A plataforma Sesc Digital, a partir aí
da chamada Lei Felca, né, ou do ECA digital, você precisa fazer ali um cadastro, certo? Porque tem muitos filmes que aí são para idades para acima de 16 anos, para acima de 21. Então, vocês fazem o cadastro uma vez, ali com o nome, com e-mail, a foto de um documento com toda a segurança, né, da LGPD, e ali você já tem uma senha para acessar essa plataforma. Vocês vão ver que eles atualizaram, ela está funcionando igual a plataforma Netflix, ou entre outras, porém não cobrando, totalmente gratuito e com cinema de altíssimo nível, raríssimo. Vamos então para a próxima dica. Ainda dentro da plataforma Sesc Digital, né, vocês aproveitam e já, enfim, fazem aí uma maratona aí no final de semana ou durante a semana também. Nós temos aí o Vincere, que conta a história ali desde do início do líder, né, Benito Mussolini, mostrando ele desde ali da sua juventude como um líder carismático e talvez até justiceiro, né, entre ali os seus pessoal do partido, enfim, todos aqueles que escutavam seus discursos, mas ao fim ele vai se revelando, né, o que realmente ali ele vai se tornar. E tudo isso aos olhos de uma amante, né? E tudo isso aos olhos de uma namorada que vê toda essa transformação acontecer com ele. Nesse momento tão drástico de grandes líderes, né, convocando para grandes guerras, para genocídios, enfim, essa obra volta aí para a curadoria do Sesc.digital de uma forma muito fortuita para a gente pensar essas figuras políticas, né, com tanto carisma, enfim, e que nós não sabemos aí o pano de fundo que elas trazem com elas, né? Então vale a pena aí vocês conferirem também esse drama histórico belíssimo chamado Vincere. Agora vamos então, antes de ir para considerações finais, vocês saibam que essa semana o programa Audiovisuarte faz 1 ano de existência, né? Começamos ali em 9 de abril de 2025 e chegamos aí à marca 44 de programas, enfim, aprendendo bastante, trupicando, se adaptando aqui, se enrolando aqui, e com certeza o programa da próxima segunda nós vamos fazer vamos dizer, um pequeno memorial, né, em relação a esse 1 ano aí de caminhada e, enfim, esperamos que tenha muito mais aí pela frente, né, mais convidados, enfim, então, e essa história só é possível com vocês aí atrás das telas, né, participando e também fazendo parte aí de todo esse projeto que é o programa Audiovisuarte, que está aí na Ana TV Play. Então agora a palavra é com você, Ana Clara. Queria agradecer o espaço, né? Eu estava comentando aqui com o Luiz no intervalo. É muito importante esses espaços de fala para a gente colocar para fora esses projetos, né? Esses sentimentos do trabalho e tudo mais, porque às vezes a gente fica fazendo vídeos na internet que são mais de trends e quando a gente vai falar mesmo da parte mais técnica, e aí não tem tanta visualização. Então gostei muito, obrigada, que você possa, né, fluir bastante aí no seu projeto, trazer muitas pessoas, dar muito espaço aí para as pessoas poderem falar. E é isso. Quem tiver interesse de nadar, de ser triatleta, fica o convite, vocês que estão aqui no estúdio, né, aprender a nadar, superar traumas. E obrigada. Isso aí, foi uma honra, Ana Clara, te receber aqui e receber um pouco, né, toda essa história e da filosofia, né? Você vai até além um pouquinho da própria prática do esporte em si,
né, mas de um pensamento, de uma filosofia em cima disso. E com certeza isso já faz parte do universo audiovisual arte, né, que sempre os assuntos aqui se encontram, né, de atletas de alta performance, questões de redes sociais, acessibilidade. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima segunda. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Os caixas de som JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer.